O que é pensamento-crime? Logo no começo da história, Winston decide registrar esses pensamentos qualificados como pensamento-crime em seu diário, e continua a fazê-lo ao decorrer do livro. O pensamento-crime é, no romance de Orwell, todo e qualquer pensamento que vá contra os princípios do regime, que tem como seu líder o grande irmão. A polícia das ideias tem como função descobrir e punir o pensamento-crime, utilizando a psicologia e a vigilância através das teletelas. Os oficiais encontram e executam aqueles que vão contra os ideais do governo. Winston escreve em seu diário: crime de pensamento não acarreta morte. Crime de pensamento é morte. Ao analisar esta frase, nota-se que aqueles que cometem o crime de pensamento estão automaticamente destinados à morte, pois, segundo ele, esconder todas as feições de insatisfação é humanamente impossível e, justamente, essas feições acabam denunciando sua oposição à autoridade governante. No livro 1984, é previsto minuciosamente o mundo atual, no qual Winston Smith é protagonista de uma sociedade vigiada e controlada, onde cada movimento era cuidadosamente analisado por um aparelho chamado teletela, semelhante às câmeras atuais. Aparelho este que era supervisionado por aqueles chamados de companheiros, pessoas que trabalhavam para o grande irmão do partido. O contexto do livro traz uma crítica social sobre o poder absoluto concentrado na mão de um homem só, característica de um governo totalitário, abordando principalmente as consequências da falta de privacidade que esse tipo de governo traz. No capítulo 6 da parte 1 da obra 1984, Winston reflete sobre péssimas memórias relacionadas à sua esposa e retrata em seu diário recordações trágicas que sente desgosto em relembrar. Winston, logo no começo do capítulo, estava totalmente agoniado, tinha uma imagem em sua cabeça. Com os nervos à flor da pele, ele se lembrava de sua esposa Catharine, que já havia desaparecido fazia um bom tempo. Conta em seu pensamento sobre uma prostituta que conheceu há cerca de 2 anos, um deslize de sua vida, considerando que ir para a cama com mulheres dessa profissão era um crime com pena de bons 5 anos em campos de trabalhos forçados. O objetivo do partido era acabar com todo o prazer do ato sexual. As relações não teriam sentimento, seriam frias. Os casamentos tinham apenas um propósito: criar filhos para o partido. Isso fez Winston se lembrar de seu casamento totalmente mal-sucedido. Não via Catharine já faziam 9, 10 ou quase 11 anos, e ficaram apenas 15 meses juntos. Nesse tempo e até hoje, o marido abominava sua mulher, uma pessoa totalmente viciada em servir o partido a qualquer custo, que não tinha a mínima ligação com seu casamento ou com ele mesmo. Mesmo assim, uma vez na semana, eles marcavam o que ela chamava de fazer beber ou servir o partido. E Winston não gostava nada desse dia. Agradecia por, na verdade, não ter dado certo. No fundo, o que o pobre homem queria era uma mulher ao seu lado, alguém que o entendesse, o completasse e que o fizesse feliz, ao invés daquilo que eles consideravam um casamento. Winston volta a escrever sobre a vez em que infringiu a lei, depois de ser seduzido até um lugar às escondidas, com pouca iluminação e uma cama. Ele percebeu que estava prestes a se deitar com uma senhora toda maquiada, banguela e com cabelos brancos. O medo interrompeu ele todo. Ali, naquele momento, percebeu que podia ser pego. A polícia das ideias podia estar naquele momento esperando para o prender, em flagrante. Mas mesmo assim, prosseguiu. Fez o que tinha ido até lá fazer. Ao invés disso, ele escreveu em seu diário. Esperava se libertar da angústia que sentia por essas lembranças, transferindo todo esse sentimento para o papel, mas sem sucesso, continua tendo que conviver com esse remorso. Se é que há esperança, a esperança está nos proletas. Assim começa o capítulo número 7 do livro. Na história, fica bem claro que os proletas pertencem a uma classe social extremamente marginalizada pelo partido, sendo até mesmo comparado a animais que, de acordo com o próprio governo, ambos eram inferiores naturais que deveriam ser mantidos dominados. Logo após essa introdução, é contada uma memória de Winston, de quando ele estava andando na rua e, de repente, começa a ouvir um brado imenso formado por centenas de vozes femininas. O personagem pensa, talvez com certa ingenuidade, que isso seria o início de uma revolta, mas, previsivelmente, é só mais uma briga por questões banais, desta vez por panelas que, apesar de simples, eram bastante raras. A esperança do protagonista vem do fato de os proletas representarem 85% da população de Londres, uma quantidade capaz de se rebelar contra o partido. Afinal, se eles emanavam tanta força por algo tão superficial, quem dirá o que poderiam fazer contra aquele que reduz a sua liberdade a nada?
Winston se indigna e se pergunta por que ele não estarem usando essa força para algo mais importante. Assim, escreve mais um adendo no seu diário. Enquanto eles não se conscientizarem, não serão rebeldes autênticos, e enquanto não se rebelarem, não tem como se conscientizar. Mais pra frente, o autor retoma um ponto bastante abordado no decorrer do livro. Como o sujeito iria saber a realidade pré-revolucionária, sendo que todos os livros, dados e notícias eram alterados a fim de mostrar à população que o partido sempre está e sempre esteve certo. Em seguida, o personagem lê uma grande passagem do livro de história, sem dúvida alterado pelos funcionários do Ministério da Verdade. Não hesita em destruir a imagem do capitalismo. O passado era alterado, a mentira se tornava verdade. Porém, no fundo da memória de Winston, ele já possui em mãos uma notícia que hoje em dia não existia mais, ou, para o partido, nunca existiu. O que mais o afligia era nunca ter chegado a entender direito porque essa mentira tinha sido planejada. Como diz no livro, as vantagens imediatas de falsificar o passado eram óbvias, mas a razão profunda era misteriosa. Então, escreve mais. Entendo como, mas não entendo porquê. Pensamentos e mais pensamentos correm pela cabeça de Winston, mas ele não deixava de vencer pelo partido. Ele estava certo. Tinha de estar. O grande irmão não colocaria mentiras vestidas de verdades na cabeça dele, nem mesmo sobre as coisas mais simples. E por fim, escreve no último trecho. Liberdade é a liberdade de dizer que 2 mais 2 são 4. Se isso for admitido, tudo o mais é decorrência. O livro 1984 foi publicado pela primeira vez em 1949. Fala sobre a falta de privacidade que encontramos no nosso dia a dia e que está presente até hoje através das câmeras de vigilância. A principal ferramenta usada ao decorrer do livro são as teletelas, presentes em todas as casas e que se assemelham a uma placa metálica retangular, semelhante a um espelho fosco embutido na parede. Além disso, há microfones escondidos nas ruas e drones que filmam dentro de casas. O Ministério da Verdade, Miniver em Nova Fala, modifica as notícias que vão ao ar e incinera qualquer verdade que desagrade ao governo. Hoje em dia seria equivalente a fake news. Assim como a Coreia do Norte, por exemplo, o governo passado no livro é totalitário, com falta de liberdade de expressão e tendo que assistir em suas teletelas dados e informações falsas do governo, destacando o regime atual acima e melhor do que o antigo capitalismo, o qual eles abominam ao longo do livro inteiro.